Olá, alunos! Voltei aqui para aquele nosso momento, né, da revisão geral dos assuntos, dos conceitos que vocês viram na aula anterior. De início eu falei o quê? Sobre tecido conjuntivo, que esse nome conjuntivo ele não tá à toa, né? Ele é um tecido de ligação, de conexão, é isso mesmo. Ligação, conexão. Então isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer, né, que é um tecido que vai estar ligando, né, outros tecidos. Professora, me dá um exemplo aí, né? Por exemplo, é um tecido que vai estar ligando, por exemplo, o osso ao músculo, através do tendão, né, o que é o tendão de Aquiles, que eu dei outro exemplo aí para vocês. E dentro do tecido conjuntivo, eu tenho algumas funções que esse tecido ele vai exercer no nosso corpo. De uma forma geral, a gente falou de funções de preenchimento, funções de defesa, função de sustentação, de amortecimento contra impactos, né? Então, foi alguns dos pontos que nós abordamos durante a aula. Vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, para a gente estar o quê? Falando ainda mais desses pontos aí, dessas revisões de conteúdo, tá bom? Histologia animal, tecido conjuntivo, parte 1. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser dividido em quê? Em frouxo ou modelado. Aí esse modelado, ele pode ser denso ou não, né? Ainda tem essa outra subdivisão. E assim, um dos pontos aí abordados é que ele sustenta e nutre tecidos que não possuem o quê? Vascularização, como é o caso do tecido epitelial. Lembra que vocês viram que o tecido epitelial, né, ele não possui o quê? Vasos sanguíneos, certo? E como é que as células, né, fazem se o sangue, né, como é que a energia chega a essas células? Através do tecido conjuntivo, né, que está o quê? Na derme. Aí a gente tem os processos, né, de difusão, né, processos de trocas de nutrientes aí. Então aí vai acontecer, né, essa formação, essa nutrição do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. É um dos pontos ali. E assim, pessoal, ele é encontrado abaixo do epitélio e em volta dos órgãos, tá? Funcionando como um acolchoamento, que é aquilo que eu falei, amortecimento, né? Preenchendo espaços e fazendo ligação entre dois tecidos diferentes. Exemplo, tecido muscular, tecido ósseo. É um exemplo aí, né, dessa ligação, dessa conexão. E ele pode ser dividido, como eu falei para vocês, em tecido do tipo frouxo ou em tecido do tipo denso. É interessante aqui, né, a gente enfatizar o tecido, né, do tipo denso aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Tecido conjuntivo denso. Esse tipo de tecido, pessoal, só enfatizando aqui para vocês, eu tenho o quê? Predomínio desses tipos celulares aqui, fibroblasto e fibras colágenas. E esse tecido aqui, ele pode ser modelado quando ele tem, gente, essas fibras aqui, ó, dispostas, organizadas, tá? E quando eu falo de tecido denso modelado, eu tô dando exemplo aí de tendões. Tendões, ligamentos, são exemplos desse tipo de tecido conjuntivo. Eu vou ter também dentro, né, desse tecido conjuntivo, eu vou ter o tipo não modelado, dentro do tecido conjuntivo denso não modelado, né, onde eu tenho o quê? Essas fibras colágenas, todas o quê? Desorganizadas. Olha aqui na imagem, tudo desorganizado aqui, tá vendo? Olha aqui um vasinho sanguíneo, tá tudo misturado e desorganizado. Isso aí, gente, é alguns dos pontos, né, com relação ao tecido conjuntivo denso. E aqui, tecido conjuntivo do tipo frouxo, que também falamos nessa aula, né, onde eu tenho o quê? O preenchimento de espaços não ocupados por outros tecidos
Nesse caso, ele apoia e nutre células epiteliais. Lembra que a gente falou, né? Nutrição do tecido epitelial. O tecido epitelial ele não vai ter vasos sanguíneos, mas como é que vai chegar os nutrientes para eles? Através do tecido conjuntivo frouxo. Nesse caso aqui, né, além dessa nutrição, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos, tá? É mais um ponto aí com relação a esse tipo de tecido aí que é importante. Com relação às células que formam, né, o tecido conjuntivo, a gente vai ter o fibroblasto, que eu também falei bastante, né, do fibroblasto para vocês, né, até marquei aqui que tem esses prolongamentos aqui citoplasmáticos, blastos, por quê? Porque uma dessas funções aqui, pessoal, desse tipo de célula, tá? É a síntese, a produção de proteína. Além do fibroblasto, um outro tipo de celular que a gente vai encontrar é os macrófagos, que estão relacionados à defesa do organismo. Lembrando, pessoal, que essa célula aí, né, macrófaga, ela é cheia de lisossomos. É outro ponto aí, né, responsável pela fagocitose e pinocitose. É mais um ponto aí. Além dos macrófagos, a gente vai ter um outro tipo celular, né, que faz parte do tecido conjuntivo, que são os mastócitos. No caso do mastócito, o que eu tenho que saber? Da célula globosa, que é constituída de heparina, que é uma substância anticoagulante, e a histamina, que é uma substância envolvida no processo de alergia, tá? É um outro ponto com relação a esse tipo celular, tá? Além do mastócito, a gente tem os plasmócitos, que é célula rica em retículo endoplasmático rugoso ou granular, tá? Vai ser bastante abundante. Um ponto aqui, ela é produtora de todos os anticorpos no combate ao quê? A micro-organismo. É mais um ponto aí com relação, gente, a tecido conjuntivo. E voltando aqui para nossa imagem, além do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente também viu o tecido conjuntivo adiposo, né, que tem como função reserva de energia, tá? Proteção contra impactos, isolante térmico, regulação, né, corporal e também função de preenchimento, protege órgãos. É uma das funções com relação, né, ao tecido conjuntivo adiposo. Pessoal, já já eu volto aqui com vocês, professores presenciais, né, mandem a imagem dos alunos fazendo as atividades, é isso mesmo. Quero muito ver, né? Tô feliz aí já com a participação de alguns estudantes. Parabéns aí pelo capricho de vocês. Já já eu volto para a gente fazer aquela resolução das questões. Tchau! Voltei, pessoal, agora é aquele momento da atividade de sala, é isso mesmo. Momento de você, né, ver se você assimilou ou não o assunto, o conteúdo, né? São 6 questões, então eu quero ver se vocês foram bem nessas questões. Já vi que teve alguns estudantes que saíram, ó, muito bem. Então vamos lá, meu diretor, corta para a telinha que tem muita questão aí para a gente resolver e tirar dúvidas aqui, que é aquele momento, né, do tirar dúvidas. Então, a questão 1, ela fala o seguinte, o tecido conjuntivo, ele é o mais abundante do corpo humano e exerce diversas funções, como preenchimento, sustentação, defesa e reserva de energia. Entre seus vários tipos estão o tecido ósseo, tá, pessoal? Não foi falado ainda nessa aula, mas vai ter uma aula onde a gente vai abordar, né, o tecido ósseo, o adiposo já foi falado nessa aula, e também o tecido cartilaginoso. Apesar da diferença entre eles, todos os tecidos conjuntivos, eles têm uma característica marcante que os distingue dos demais tecidos do corpo. Qual é essa característica comum, né, entre esses tecidos? Alternativa A,
apresentar nos músculos a capacidade de movimentação? Não, né? Aí ele está falando do tecido muscular, nada a ver, né, com a alternativa A. B, não apresentar vasos sanguíneos, né? Lembrando que o tecido, dentro do tecido conjuntivo, a gente tem o quê? Célula sanguínea, né? C, ser composto exclusivamente por células pavimentares. A gente lembra de células pavimentares relacionadas ao quê? Ao tecido epitelial. Também não é. Alternativa D, possuir células separadas pela presença de uma matriz intercelular, que seria a amorfa, né? Aquela substância gelatinosa, pessoal. Então, a alternativa, a questão correta, vou marcar aqui para vocês, é o gabarito D. E a alternativa E, ela fala que todas as alternativas estão corretas, e não é bem assim, tá? Então, o gabarito correto é o gabarito D. Essa sim é a questão correta. Vamos agora entrar para a questão de número 2. Vou ler aqui o enunciado para a gente entender melhor. O tecido adiposo, ele é um tipo de tecido especializado de tecido conjuntivo formado por células chamadas adipócitos. Ele está presente sob a pele, ao redor de órgãos e em outros locais estratégicos do corpo. Apesar de muitas vezes ser associado apenas ao acúmulo de gordura. Esse tecido possui funções essenciais para o organismo. Né? A gente está acostumado, né, a ver sempre as células de gordura como vilões. Mas como eu falei para vocês, em excesso, ela é sim prejudicial à saúde. Mas ela tem os pontos positivos. Então, quais são as principais funções do tecido adiposo no corpo humano? Essa tá mamão com açúcar, né, gente? Porque a gente falou, né, dentro da nossa revisão, a gente abordou essas funções. E sem delongas, vamos responder aqui. Exerce funções de reserva de energia, é um ponto aqui, né? Reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e também isolamento térmico. É um dos pontos aí com relação, né, à função do tecido adiposo. Então, se você respondeu isso aí, você respondeu corretamente. Se você colocou reserva de energia e esqueceu dos outros pontos, outras funções, é o momento agora, né, de você organizar aí a sua resposta, tá? Organiza aí que você vai conseguir, né, ir adiante. Passando agora da questão 2, vamos então entrar aqui na questão 3. Vou fazer a leitura mais uma vez, né? Assinale a alternativa correta. São células do tecido conjuntivo frouxo. Quando ele fala de tecido conjuntivo, tem que saber, pessoal, quais são as células. Se você prestou atenção na aula e prestou atenção na revisão, você percebeu que eu falei um monte de células, mas que células realmente fazem parte do tecido conjuntivo aqui, que é o que está marcando. Alternativa A, osteoblastos? Não, né? A gente nem falou de osteoblastos. Osteoblastos está relacionado a células que têm, né, como característica formar o tecido ósseo. Então, já descartem aí a alternativa A. Alternativa B, fibroblasto. Fibroblasto a gente falou, né? Da síntese de proteína, correto? Linfócitos, né? Não falamos. Osteoblasto, também não falamos. Então já fica, né, uma alternativa que também está incorreta. C, fibroblasto, falamos. Macrófagos, falamos, né? Até falei da questão de ser uma célula rica em lisossomos, né? Ter a função, né, de fagocitose, pinocitose, né, de partículas. Aí eu falei também dos plasmócitos e dos mastócitos. Então, o gabarito correto é o gabarito C, gente. Alternativa C. D, ele fala de leucócitos. Leucócitos faz parte do tecido sanguíneo,
tá? O E também, ele já começa com leucócitos. Leucócitos fazem parte do tecido sanguíneo, então nem D nem E, né? Já esqueça a questão, ficou correto o gabarito C. Essa sim é a questão, é a alternativa correta, gabarito C. Vamos então agora para nossa no antepenúltima, não é nem antepenúltima, antepenúltima questão. São 6 questões. As células do tecido adiposo, adipócitos, são ricas em lipídios, nesse caso, a gordura, né? O que é muito importante para o nosso organismo Como você já respondeu, gente, àquela questão anterior, né, que foi uma questão discursiva, essa aqui vai ficar mamão com açúcar para vocês responderem, né? Então, o tecido adiposo, ele tem como função o quê? Proteção contra o frio? Poderia entrar, né, na regulação térmica. Mas aí, quando ele fala de sustentação, não sustenta nada, tá, gente? Gordura não sustenta. Não é a alternativa A. B, sustentação e locomoção? Também não. C, respiração e digestão? Também não. A alternativa D, defesa do organismo e transporte de gases? Não, defesa de organismo e transporte de gases. Defesa de organismo está relacionado ao tecido sanguíneo, tá? E algumas células, como macrófagos, né? Que estão relacionadas a esse processo de proteção. E quando eu falo de transporte de gases, eu também estou me referindo ao tecido sanguíneo. Não estou me referindo ao tecido adiposo. Também não é. E ficou o quê? Proteção contra o frio e obtenção de energia, né? Só a gente pensar na questão da reserva energética. Essa sim, esse é o gabarito correto, o gabarito E. Vamos lá para nossa penúltima questão. Agora sim, né, gente? O tecido conjuntivo denso, ele é caracterizado pela grande quantidade de fibras colágenas. Aí você vai ter que lembrar, tá? Revisar aí o slide, né? A aula que você viu, tá? Então, eu já sei que ele é caracterizado pela quantidade de fibras colágenas e pouca substância fundamental. Ele pode ser classificado em modelado e não modelado. Lembra, né, que eu até falei dos feixes, um é mais organizado e o outro é todo desorganizado, o modelado é todo organizadinho, essas fibras, e o não modelado não é? Então, de acordo com a organização de fibras, essa estrutura está diretamente relacionada à função que o tecido exerce no corpo. Qual é a diferença entre o tecido conjuntivo denso, modelado, e o não modelado aqui, gente? Explique com base na disposição das fibras e na função de cada um. Então vamos lá, sem delongas. Tecido conjuntivo denso modelado possui fibras organizadas, né, de forma paralela, feixes paralelos, formando feixes alinhados. Essa disposição proporciona grande resistência à tração em uma única direção. E eu encontro onde? Tendões e ligamentos. Foi aquele exemplo lá que a professora falou para vocês. Já o tecido conjuntivo denso não modelado, as fibras colágenas estão dispostas de maneira irregular, desorganizada, formando uma rede entrelaçada. Isso confere resistência em várias direções, sendo ideal para suportar tensões em múltiplos sentidos. É encontrado, por exemplo, na derme da pele. E agora, a nossa última questão, que é a questão de número 6, células e outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos de organismo. A esse respeito, numere a coluna da esquerda com base nas informações da coluna da direita, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita de cima para baixo. Então, aqui eu tenho, né, a coluna da direita, a coluna da esquerda, eu vou ter que enumerar. Macrófagos. Qual é a função do macrófago? Pessoal, o macrófago, ele tem uma das funções, a capacidade fagocitária. Então, aqui vai ser o quê? O número 5, tá? Aí eu vou ter fibroblasto. Fibroblasto está relacionado ao quê? A síntese de proteína, síntese de colágeno. Então, fibroblasto vai ser fibras, síntese de fibras colágenas. Então, aqui eu vou ter o 5 e o 1.
Aí eu tenho, pessoal, o mastócito. O mastócito ele está relacionado à regulação da resposta imune do nosso organismo, tá bom? Vamos lá, a 4. Aí eu tenho o plasmócito, né, dentro aí do que eu vejo do plasmócito, que está relacionado o quê? A produzir anticorpos. Lembra que ele era o cara que eu falei para vocês? Produção de anticorpos. 3. E sobrou o quê? O 2, né? Quando eu falo de adipócito, estoque de lipídios. Sendo assim, a resposta correta é o gabarito D, tá? Chegamos ao final de mais uma aula, é isso mesmo. Sei que tem bastante informação, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau!